Olá pessoal, boa noite, como estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a essa live que acontece aqui na página da Associação Espírita Mensageiros de Luz de Americana. Sejam muito bem-vindos, nós estamos aqui todo domingo com a nossa live, estamos aqui todas as terças e quintas transmitindo todas as palestras que acontecem na Associação Espírita Mensageiros de Luz aqui de Americana. Então o que eu tenho a dizer é sejam bem-vindos, muito bem-vindos, todos aqueles que estão assistindo, que estão chegando aqui agora, já deixando seu boa noite, já dizendo de onde são, né? Eu gosto sempre de que vocês compartilhem aí de onde vocês estão, para eu conhecer um pouquinho de cada um. Alguns já estão aqui comigo todo domingo, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Oi Marcelo, tudo bem? Marcelo, boa noite. Marcelo está sempre aqui com a gente no domingo. Oi Eliane, tudo bom Eliane? Que bom que está aqui com a gente. O Cairo. Oi João, como é que tá João? Tudo bom? Fabiana, tudo bem Fabiana? Orações para ela, Fabiana. Marli. Oi Cidinha. Miriam, tudo bem Miriam? Rosângela. Que bom Rosângela que está aqui novamente. Que bom. Ana, Liliana. Oi Penha, tudo bem? Seja bem-vinda. Pessoal que está chegando agora, então todo domingo a gente está sempre aqui. Oi Andréia de São José do Rio Preto, tudo bem Andréia? Sandra, Kátia, a Liliane lá do Rio Grande do Sul, a Loren lá do Rio Grande do Sul, MN, boa noite, sejam muito bem-vindos pessoal. Juliana, tudo bem Juliana? Como que tá? Miriam, oi Doraci, tudo bem? Jaque, de Curitiba, Jaqueline, tudo bem? Videira, Danila, pessoal chegando aqui com a gente, né? Que bom, não é? Que bom! Eu sempre falo o seguinte, que aqui é nosso espaço virtual de encontro. Não podemos estar juntos fisicamente, mas de alguma maneira estamos aqui conectados. E é interessante que conectamos um Brasil inteiro, um mundo inteiro. Estamos sempre, em algum momento, estamos juntos. Oi Elisângela, tudo bem? Oi Eduardo, boa noite, seja bem-vindo aí. Marli, tudo bem Marli? Oi Luísa. Oi Ana Célia, tudo bom? Nancy, tudo bem? Oi Miriam, que bom, fico feliz. Cida, tudo bom? Cida, Irene, Résia, Rosângela, Eunice lá de Niterói. Que bom, que bom. Que bom que de alguma maneira, Miriam, a gente está ajudando e auxiliando. Oi Márcio, que bom tê-lo aqui com a gente. Certo? Então vamos lá para a nossa palestra da nossa live de hoje. Jordana, oi Jordana, tudo bem? Como é que tá? Marcelo, gratidão também, Marcelo, por estar aqui com a gente. Interessante que hoje eu tinha preparado um tema e a mídia trouxe a notícia da morte da Fernanda Jung, né? E eu falei assim, poxa vida, faz tempo que eu queria falar disso e a gente fica postergando, né? Porque sempre aparece nos comentários as pessoas pedindo preces, orações para entes queridos que se foram. Então, num dia como esse, da qual a gente traz, que a mídia trouxe, as redes sociais estão cheias de pessoas homenageando a garota, né? Que de certa maneira, me desculpe, gente, que está aí na mídia, né? Falando, comentando, uma pessoa nova. E aí também essa semana, recentemente, também na família, na cidadezinha lá dos meus pais, faleceu um rapaz novo também. Então, a gente sempre traz à tona esse item ligado à morte. Por que será que lidar com a morte, com a transitoriedade da vida, ela é tão ainda complicada para nós? Estamos no meio espírita e ainda a gente está aprendendo muito a lidar com o morrer, com a questão da morte, com a questão das perdas. Então, quando a gente traz esse tema à tona, é um tema extremamente amplo. E a gente tem um tempo de 40 minutos aqui, 40, 45 minutos para discutirmos com você, trazer um pouquinho só a respeito desse tema.
da transitoriedade da vida. Algo tão inerente em nós, algo tão natural, que deveria ser natural, a gente ainda trata de uma maneira assim, quase que esquecida, esse lidar com a morte. O Irving Yalom é aquele autor do Quando Nietzsche Morreu, que é o livro mais famoso dele. Ele tem um livro que se chama De Frente para o Sol. De Frente para o Sol, ele fala que é justamente como a forma como a gente lida com a morte. Por quê? Porque ninguém consegue encarar o sol por muito tempo. Não consegue ficar de frente para o sol. E assim somos nós quando a gente fala da morte. Porque apesar de tanto aprendizado, apesar de tanto falarmos sobre ela, ainda não aprendemos a lidar com ela. O Kardec, ele deixa bem claro, lá está escrito lá inclusive no túmulo dele, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, vocês separam que o nascer, o morrer, o renascer é uma lei. Está lá. É com ela que a gente tem que aprender a lidar. Com ela que a gente vai crescer e aprender, sobretudo, a lidar com essa transitoriedade. Então, o que significa transitoriedade? Transitoriedade é o estado ou a particularidade do que é o quê? Momentâneo, temporário, transitório, temporalidade. O que significa essa transitoriedade? Temporário, transitório. O que é transitório para você? Transitório para você, o que é? O que é real? O que é essencial para você? Se eu falasse assim para você, o que é será que os seus filhos são temporários, são transitórios? Aquilo que você tem de construção material, o que você fez? O que você está levando? Né? De que forma você lida com essa transitoriedade das coisas? Não é? Então, quando eu falo que todas as vezes, com todas as lives aqui no domingo, sempre aparece as pessoas dizendo da perda recente de pai, de mãe, de filhos, de irmãos, irmãs, de entes muito queridos. E aí a gente fica pensando como lidar com isso. De que maneira, será que existem caminhos plausíveis que a gente precisa entender, compreender melhor? Ou seja, de que forma que eu posso lidar com as perdas e, sobretudo, com o luto? Quando eu falo de perdas, algumas perdas elas são realmente necessárias na nossa vida. Se você procurar lá no canal nosso do YouTube, eu já fiz uma live aqui sobre perdas necessárias. Dá uma olhadinha lá depois. É só acessar o canal do YouTube da página da Associação Espírita Mensageiro de Luz, Momentos de Reflexão. Lá você encontra a live disponível sobre perdas necessárias, certo? Mas aqui especificamente eu vou falar hoje de um outro caminho. Porque perda, o que significa perda? Perda significa o quê? Privação, e qualquer pessoa que passe por uma privação, ela sente como se fosse a pior dor do mundo. Por quê? Porque a morte, ela é sentida como um desamparo. O luto, ele é um sentimento de tristeza tão profundo em decorrência de uma perda, e em decorrência desse desamparo, que a gente pensa e ainda está aprendendo a lidar com essa tristeza gerada a partir da morte, certo? Então, o que é quando a gente se vê privado de algo, a gente fala assim, e agora? O que eu faço? Isso, quando eu falo privado de algo, eu não estou falando só especificamente da morte de entes queridos. Outras perdas são às vezes tão duras e tão doloridas quanto a perda de alguém por morte, certo? Você pega, por exemplo, a perda de um emprego, certo? A perda de um relacionamento. A gente não tem ideia, às vezes, como essa perda afeta. E ela é como se fosse realmente, tem que ser vivenciado um luto, uma separação, um divórcio. Quando o filho sai de casa, muitas mães têm isso como uma imensa perda. Saúde. Se a gente vai pegar, por exemplo, o Alzheimer, a pessoa tem que lidar com o luto
de uma pessoa às vezes que está viva, que às vezes está viva, não, que está viva. Por quê? Porque ela vai perdendo todo o seu contato com o mundo. Não deixa de ser uma morte em vida. Não é? Se colocar de uma maneira geral, como lidar com isso? Algum acidente, algum ferimento, fatos da vida. Vamos dar um exemplo assim, ó. Tudo isso são lutos que a gente precisa vivenciar, perdas que a gente vive cotidianamente. Perda de uma propriedade, mudança de cidade ou de casa. E o mais duro de todo, realmente, é a morte de um ente querido, um amigo, um membro da família. E a mídia hoje, ela às vezes nos traz uma proximidade tão grande das pessoas que, se você atentar, parece que elas são íntimas nossas. Então, se você fala assim, olha, morreu fulano, as pessoas sentem tanto isso que como se fosse perdesse um membro da família. Mas é óbvio que o perder um ente da família, perder alguém próximo, alguém ali nosso, é muito mais dolorido. Por isso que esse enfrentamento ligado à morte, ele lida com o quê? Com diversos fatores, diversas formas como a gente reage a essa morte. Então, isso pode ser assim, o quê? A idade. Porque, naturalmente, as pessoas pensam o quê? Que a morte virá para as pessoas mais velhas. Quando atinge alguém mais novo, aí há um desequilíbrio das ordens naturais, da ordem natural. Então, consequentemente, você percebe o impacto daquilo muito maior do que se fosse com relação a uma pessoa mais velha, porque é a ordem natural. Isso tudo na cabeça das pessoas, mas cada um tem isso é do senso comum, vamos dizer assim. Mas a gente tem que atentar outros itens que fazem com que a gente reaja diante da morte. Por exemplo, a relação com quem você morreu, né? A saúde ligada a isso, o quão repentina foi, ou seja, que tipo de morte. Por isso que eu falo que a morte repentina, às vezes, ela tem um impacto muito maior do que a gente imaginar. A cultura da qual você está inserido, aquilo que você traz com relação, por exemplo, às suas crenças religiosas, até a segurança financeira tem um impacto. Porque, por exemplo, tem muitas mulheres que são dependentes financeiramente e emocionalmente dos seus esposos. Há a perda dele, há toda uma desestrutura de ordem familiar, de ordem social, de ordem financeira. Então, dependendo da maneira como o casal estabelecido, vai ser realmente a reação que vai ter para essa ligação à morte. A vida social que tinha, o antecedente de outras perdas ou eventos traumáticos que a pessoa foi passando no decorrer dessa vida. Então, tentar negar o sofrimento ou evitá-lo, assim, parece apenas criar mais problemas graves no futuro. A gente tem que viver todos os nossos lutos, todas as nossas perdas. A gente tem que viver. Porque se a gente não viver esses lutos, da qual a vida vai trazendo para a gente, negar às vezes esse sofrimento, para se mostrar forte perante os outros, mostrar que é resistente a tudo que vai acontecendo, é só evitar que alguns problemas maiores aconteçam, porque a gente precisa viver os lutos, a gente precisa viver as nossas perdas. Então, lidar com essas perdas, elas causam impactos de toda uma vida. E quando você ouve assim alguém dizendo assim, olha, seja forte, gente, evitem essas frases. A pessoa necessariamente ela não precisa ser forte. Ela só precisa aprender a lidar com aquela nova situação. Não tem como. Está ali, está implantado. Às vezes a não aceitação vai te conduzir a muito mais sofrimento do que a gente pode realmente imaginar. Então, não aceitar se liga ao quê? A gerar mais dor, gerar mais sofrimento, gerar mais situações da qual você vai produzindo infelicidades que são desnecessárias na sua vida.
compreender todo o seu processo, compreender a sua dor, compreender tudo aquilo que te impactou, é a que faz a diferença. Uma das primeiras autoras a escrever sobre morte foi a Elizabeth Kubler-Ross. Ela escreveu um livro muito famoso que chama Sobre a Morte e o Morrer. E a Elizabeth, ela trabalhava com toda essa questão de lutos, de pessoas que morreram, o impacto na família. E ela escreveu esse livro, Sobre a Morte e o Morrer. Elizabeth Kubler-Ross. Depois ela escreveu outros livros, mas foi lá na década de 70, acho que foi início de 60. Não lembro direito quanto que foi a data. Mas assim, quando ela escreveu, ninguém falava sobre morte. Porque a morte era um assunto proibido. E a Elizabeth, ela traz assim uma questão que é assim, que nós, eu acho que assim, a gente pode passar isso e trabalhar, trazer para as nossas perdas. É o que eu disse, depois procura lá a live sobre perdas necessárias. Dá uma olhadinha lá. Mas hoje, especificamente, eu vou falar assim, dessa perda da questão ligada ao luto. A Elizabeth, ela disse que nós temos 5 fases. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar algum dia, né, dessas 5 fases ligadas ao luto. Ou seja, até nós passarmos tudo, até nós chegarmos na nossa elaboração e, consequentemente, na nossa sublimação, como diz a psicanálise. Ou seja, de que forma você se supera. Ela diz que são 5 fases. A primeira fase é a negação. Ou seja, nessa fase, a pessoa ela nega a existência do problema ou da situação. É como se não tivesse acontecido nada. Ela pode não acreditar na informação que está recebendo. Ela tenta esquecer. Ela não pensa naquilo ou ainda busca prova ou argumentos de que não é realidade, que não é verdade aquilo. Ela se torna totalmente incrédula daquilo que aconteceu. Há uma espécie assim, de choque, de entorpecimento. Ou seja, a pessoa se sente atordoada ou adormecida. Parece que nada aconteceu. Entende como que é o processo? Primeiro é a negação, essa é a primeira fase. E aí as pessoas fazem perguntas para si mesmo, né? Por que isso aconteceu? Por que eu não evitei isso? Começa a gerar algumas determinadas culpas. Procura maneiras de manter a pessoa amada junto dela. Pensa, ver ou ouve a pessoa que se foi. E ela só começa a sentir a realidade do ocorrido. Ela não tem noção direito. Isso é um momento da negação, que a Elizabeth Kubler-Ross chama de negação. Então ela tem pensamentos do tipo, olha, isso não é verdade, vai passar. Entende como começa o processo? Então, se a gente parar e pensa assim, quando a gente faz referência a algumas perdas que a gente tem, será que não são assim também? Será que a gente não nega, vai negando as coisas que estão acontecendo com a gente? Né? Vamos dar um exemplo assim, a perda de um relacionamento querido. De que maneira você, poxa vida, o que eu fiz de errado? Porque vão gerando culpas das quais a gente precisa lidar. A segunda fase que a Elizabeth traz é sobre a raiva. Ela diz que é a raiva. E nessa fase a pessoa ela expressa a raiva por aquilo que ocorreu. É muito comum o aparecimento de emoções como revolta, ressentimento. E essas emoções elas são projetadas num ambiente externo. Às vezes você fica com raiva, uma raiva imensurável de Deus. Como Deus pode ter feito isso? Se sente injustiçado e às vezes coloca Deus como causador do sofrimento dela. Como Deus pode levar essa pessoa e não a outra? Então, esse momento da raiva, ela faz perguntas do tipo, por que eu? Porque isso não é justo. Né? Essa é uma forma de pensar. Né? Por que fizeram isso comigo? Tudo jogando, na maioria das vezes, jogando a culpa em Deus. Perde a calma quando fala sobre o assunto. Recusa-se a ouvir conselhos. Evita falar sobre o assunto. Olha que interessante, né?
A Elizabeth Knibber-Moss, ela estudou muitos casos, ela vai percebendo isso. Então a raiva, a primeira a negação, depois a raiva, aí vem a época da negociação. Negociação é quando eu começo a querer acordar com Deus, começar a compreender. Nessa fase, busca-se fazer algum tipo de acordo da maneira que as coisas possam ser como antes. Essa negociação, ela geralmente acontece dentro do próprio indivíduo. É você com você. E aí é onde que ela começa a procurar a religiosidade. Ela começa a procurar algum tipo de espiritualidade para rever esse acordo, rever isso com Deus. Puxa vida. Aí ela tem alguns comportamentos de rezar e fazer acordo com Deus, busca agradar. Ela começa a mudar determinadas atitudes, vou pensar mais positivamente e tudo se resolverá. Porque o que acontece? Lidar com o luto é lidar com sua finitude. Quando o luto, quando a morte de algum ente querido chega, é para mostrar para você que você é finito, que você acaba como qualquer um. E isso é duro de ouvir. Isso é duro de ser construído. Isso não é um movimento fácil de ser construído. Então, a gente precisa lidar com a nossa finitude física, nossa finitude aqui, nessa existência. Quem tem intrínseco e arraigado dentro de si da eternidade do espírito, de que o nosso espírito é imortal, de que temos só uma passagem para uma outra existência, talvez o sofrimento seja bem menos do que você se concentrar apenas nessa finitude dessa existência. Mas esse é um trabalho que precisa ser construído arduamente, cotidianamente. Então, olha só, a negação, depois vem a raiva, depois vem a negociação e depois vem, sabe o que vem? A depressão. Essas fases, gente, elas vão se intercalando. Não necessariamente chega uma fase, começa, depois começa outra, depois começa outra. Às vezes elas vão se intercalando. Ou às vezes vão tudo junto. Fran, existe luto de pessoa viva? Claro. É só as perdas que a gente tem. Se você pegar e ver o processo do luto, Fran, você vai se dar conta de que a gente viveu às vezes a mesma coisa de uma perda, da perda de alguém que realmente partiu para outro plano. E às vezes esse sentir ele é tão impactante como a perda de alguém querido. Por quê? Porque é um luto que você vive. É um luto da qual a gente ainda precisa aprender a lidar. Então, na quarta fase, é a depressão, que a Elizabeth chama. Ou seja, nessa fase ocorre um sofrimento profundo. Tristeza, de isolamento, culpa. Às vezes a pessoa carrega culpas. Desesperança, medo, são emoções bastante comuns. É um momento que acontece uma grande introspecção, ou seja, você se volta para si e às vezes há uma necessidade de isolamento. Muitas pessoas tiram a vida, infelizmente, nesses momentos de depressão. Ana Lúcia, vou respondendo a você, olha, reencontrar os parentes que foram, não é uma certeza, mas a forma como você viveu aqui vai te indicar o caminho que você encontrará na espiritualidade. Então, por isso que a gente tem que ver o nosso caminho cotidianamente, da qual nós estamos. Então, você pode encontrar, claro, é bem provável. Geralmente, quem não recebe na espiritualidade são nossos entes queridos. São as pessoas da qual a gente vai tendo compreensão. Vânia, eu acho que cansar de viver talvez desistir daquilo que Deus deu de maior para nós, a nossa vida. Nosso maior mérito, o nosso maior presente é estar vivos. E você pode ter cotidianamente a certeza de que tudo aquilo que vem, ele vem para te crescer, para enfrentar
as coisas da qual você precisa enfrentar. Enfrentar as coisas da qual você vai se tornar uma pessoa muito melhor. A gente vive num mundo de provas e expiações, Vânia. Não tem como a gente fugir disso. O que você vai fazer com as situações que vão chegando para você é o que vai fazer a diferença. Desistir a gente não pode jamais. Jamais. Viver vai ser sempre a nossa melhor escolha, Vânia. Viver vai ser sempre a nossa melhor escolha. A nossa melhor opção vai ser sempre viver. É disso que eu vou falar, inclusive, daqui a pouquinho também. Então, olha só. Eu estava falando da quarta fase, né, da depressão. Então, a pessoa, nesse momento, ela não tem capacidade de lidar com aquilo que aconteceu. Ela diz para si mesma, nunca mais as coisas ficarão bem, eu me odeio, chora muito, afasta-se das pessoas. Então, aí chega o momento que a Elizabeth Kubler-Ross ela chama de aceitação e sublimação. Sublimação é um termo da psicanálise, ou seja, nessa fase a gente percebe e vivencia uma aceitação do rumo das coisas. As emoções, elas não estão mais à flor da pele. E as pessoas se prontificam a enfrentar a situação com uma consciência das suas possibilidades e limitações. Eu costumava falar, eu tinha um paciente no meu grupo de análise, ele tinha luto patológico, certo? E o que eu falava para ele era o seguinte, olha, se permita ser fraco, não tem problema. Né? Não tem problema. Se permita ser fraco. Se permita ser fraco hoje. Se permita viver a sua dor. Se permita viver intensamente a tua dor, a tua fraqueza. Mas não se permita entregar a ela. Não se permita permanecer nela. Porque ela vai tomar conta de você e você vai ser ela. Então não se permita. Permita ser fraco. Permita, hoje, só por hoje, eu me permito ser fraco. Mas amanhã eu estou com aquilo que eu tenho mais poderado em mim, que é a certeza de um Deus vivo dentro de mim, que me alimenta e que me dá forças para enfrentar tudo aquilo que a gente vai encontrar. Tudo aquilo que a segunda-feira está me reservando, que a noite está me reservando, porque é esse Deus que me sustenta e da qual cria a certeza de que eu não estou desamparado. Que eu enfrento como eu devo enfrentar. Que eu vou aprender a crescer a partir de tudo aquilo que está sendo trazido para mim. Então, quando eu começo a superar o meu luto, eu começo a perceber e ter uma forma de ver, falar assim, olha, não, quando acontece a sublimação, eu começo assim, ó, não é o fim do mundo. Eu posso superar isso. Eu posso aprender com isso e melhorar. E aí, né, eu começo a ter alguns comportamentos que é assim, eu começo a buscar ajuda para resolver a situação. Eu começo a conversar com os outros sobre o assunto. Eu começo a planejar estratégias para lidar com a situação. Eu começo, por exemplo, nesse momento, eu começo a ter um olhar para o guarda-roupa da pessoa, para o quarto da pessoa, daquilo que ela tinha materialmente e começo a me desapegar. Por quê? Porque as pessoas, elas não passam por essas fases de maneira linear, como eu já tinha dito anteriormente. Ou seja, elas podem superar uma fase, mas depois elas podem retornar lá, ir e vir. Às vezes ela pode estacionar numa delas, sem ter avanços assim por um longo período. Ou ainda ela pode assim suplantar todas as fases rapidamente até a aceitação. Ela vai e passa em todas as fases. E aceita aquilo. Ela aceita aquilo como algo que realmente ela não pode mudar. Ela não pode mudar. Às vezes alguns fazem um movimento contrário, né? Se entregam completamente, negam tudo aquilo que está acontecendo e deixam. Será que a gente vai aprendendo a lidar de que maneira com ela? Então, um dos maiores
um dos maiores processos ligado ao anormal, ao patológico, ele pode ter justamente isso que eu acabei de falar para você. Ou uma pessoa não sai do luto, ou ela nem sequer entra nele. Ela evita o sofrimento. A pessoa fica indiferente. Ela não chora, ela age como se nada tivesse acontecido. O que será que é pior? Se a gente fosse qualificar, eu acho que eu não colocaria nem o que existe de pior. Porque cada um tem o seu sentir. Cada um tem sua forma de ver. E a gente não pode ignorar isso. A gente não pode deixar de lado isso. O Freud, ele diz assim, ó, que no luto, o mundo é que se torna pobre e vazio. Na depressão é o próprio eu. Então, quando a gente tem um olhar, a gente fala assim, olha, o mundo está se tornando vazio porque essa pessoa não está mais aqui. No luto adiado, a dor fica guardada em algum lugar. Gente, em algum lugar, quando adia-se um luto, em algum momento ele vai vir à tona. Isso é uma certeza. Por isso que é importantíssimo viver esse luto, estar nesse luto, não negar esse luto. Mesmo, desculpa, eu não lembro quem foi que perguntou, acho que foi a Fran mesmo, né? Não lembro. Se tem luto de pessoas vivas, claro, é uma perda. A perda de um relacionamento, ela é tão impactante às vezes que, como eu disse já anteriormente, com a perda de um ente querido pela morte. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode se entregar ao sofrimento. A gente pode ir vivendo, se tornando, como eu disse, tendo as nossas fraquezas, mas a gente não pode se entregar a ela. Porque a dor, ela é suportável quando nós conseguimos acreditar que ela terá um fim, e não quando a gente finge que ela não existe. Entende o que eu digo? Então, olha só, a dor, ela é suportável quando nós conseguimos acreditar que ela vai ter um fim, e não quando a gente finge que ela não existe. E será que existe mecanismos de lidar com essa dor? Será que existem fórmulas mágicas? Quem acompanha aqui nas minhas lives todo domingo sabe que ninguém fica apontando receitas mágicas. Mas por quê? Se a gente pegar lá em Eclesiastes diz assim, ó, tudo nesse mundo tem seu tempo, cada coisa tem sua ocasião. Há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Está lá, escancarado para nós. Então, como lidar com essa dor? Como lidar com essa perda? Márcia, só respondendo, quando se aceita a vontade de Deus? Aceitar a vontade de Deus é assim, é o trabalho nosso de lidar com a nossa responsabilidade com aquilo que acontece. É isso mesmo. Não de forma passiva, não de forma conformista, não é? Mas lidar com a vontade de Deus é saber que a gente tem que aceitar aquilo que acontece conosco e aprender a lidar com aquilo que acontece conosco, não é? Então não como que eu posso dizer? Não há certo e não há errado. Apenas a gente tem que aceitar. Quando você não aceita, né, e passa anos e anos naquele luto, você vai realmente criando sofrimento que não há necessidade mais. Exatamente, Mara. Isso mesmo. O luto é a certeza de que um dia também daremos testemunho de nossa passagem. Exatamente. Obrigado, Mara, pela colaboração. Então, como lidar com a dor? Reconhecer primeiro a dor, a gente primeiro tem que reconhecer que a dor é legítima. O que significa que a dor é legítima? Que a dor nos é permitida por ser absolutamente compreensível. Dor que nos é permitida e corroborada por nossos próprios mentores. Vocês acham que a gente está abandonado, gente, no momento de dor? Jamais. Jamais. Se você está aqui numa página espírita, com certeza você deve ter alguns conceitos ligados à doutrina espírita. E jamais, em nenhum momento, nós estamos desamparados em nossas dores. Jamais. Não é fácil lidar com ela. É trabalhoso, mas a gente precisa lidar com ela. Então, porque a fé
A fé ela ajuda a superar a ansiedade em relação à ideia da finitude. É na religiosidade que o indivíduo ele convive melhor com essa finitude, porque lá encontra certezas sobre por que vive, por que morre e o que acontece após morte. Então o Espiritismo traz tudo isso. Olha a beleza, o encantamento de tudo isso. A fé aliada ao Espiritismo está dizendo, olha assim, ó, certezas por que a gente vive, por que a gente morre e o que acontece depois da morte. Essa compreensão faz com que a gente viva de uma maneira muito melhor. E esse caminho para a elaboração, para a superação, como a Ana está dizendo aqui agora, né? Será que eu estou evitando o luto? Então, Ana, às vezes a gente não pode evitar. A gente não pode evitar que em algum momento ela vai explodir. Então, há alguns caminhos. Você pode falar sobre sua perda e sua dor. Encontre alguém fale de maneira aberta, de uma maneira autêntica sobre a sua dor. Enfrente o sentimento de culpa. Muitas culpas elas são geradas depois que perde um ente querido. Lide com essa culpa. Por que essa culpa é gerada? Nomeie. Por que essa culpa me trouxe, essa morte me trouxe uma culpa? Trabalhe os sentimentos de raiva e revolta. A idealização daquele ser. Porque se a gente pensar, muitas vezes a gente considera assim, a gente tinha alguns atritos com aquela pessoa, aí a pessoa falece, ela se torna um ser ideal. E as coisas não são assim. E trabalhe com essa idealização. Não se isole. Mude de valores. Pense na mudança gradativa. Evite decisões importantes ou grandes mudanças nesse período. Evite períodos reserve. Reserve períodos e locais para lembranças. Por quê? Você não precisa ficar criando, endeusando, mas você, aqui ó, porque aquilo que está aqui, isso ninguém tira de vocês. Isso ninguém vai tirar de você. E o que é real mesmo, que é de fato, é isso daqui que está aqui. Né? Preveja que você vai ter dias e datas difíceis. O aniversário, o dia das mães, o dia dos pais. Serão momentos difíceis. Como eu disse anteriormente, permita de repente às vezes ser fraco nesse dia. Permita. Não tem problema ser fraco. As pessoas dizem o tempo todo, seja forte, seja forte. Permita ser fraco. Mas como eu disse, não se entregue a essa fraqueza. Não permita que ela tome conta de você. Acredite, tenha a ideia, que a crença de que a vida ela realmente transcende a nossa estadia na Terra e acredite nesse superior que não nos abandona jamais. Não nos abandona jamais. Não tenha culpa por começar a se sentir melhor, se sentir bem. Não precisa carregar culpas. Reajuste a sua vida, o seu trabalho. Livre de expectativas irreais, ou seja, de que ele vai voltar ali, de que se livre disso. Você não precisa mais disso. Integre a perda. Ou seja, essa perda aconteceu, como eu disse anteriormente aqui, traga para você, para a sua realidade, integre a sua perda. Livre-se de pesar excessivamente longo, do pesar excessivamente longo. E se tudo isso realmente não der certo, procure ajuda profissional, se necessário. Procure. Nós temos as casas espíritas. Hoje tem bastante psicólogos que atendem, psicanalistas. Nosso centro espírita mesmo tem um apoio terapêutico. Procure sempre. Eu tenho certeza que tem algum lugar perto da sua casa que tem alguém que possa te ouvir. Que possa te ouvir de maneira plena, autêntica, as suas dores, os seus sofrimentos. Só que para isso há uma necessidade do quê? De uma proatividade.
há uma necessidade de que você seja ativo naquilo que você realmente deseja. Eu quero me livrar dessa dor, de que maneira que eu posso me livrar? Entendem como que é o processo? Gente, eu sei que tem algumas perguntas, infelizmente eu não consigo responder todas, tá? À medida do possível, eu entro depois da live, entro lá, converso com vocês. Se quiserem, podem conversar comigo, fiquem à vontade, tá bom? Eu estava falando o seguinte, tem uma frase da Adélia Prado. A Adélia Prado é uma poeta mineira que eu amo de paixão, que eu gosto muito, que ela fala assim, ó, tudo que a memória amou já ficou eterno. Tudo que a memória amou já ficou eterno. Então, aceitar a transitoriedade da condição humana é isso, é saber que aquilo que a minha memória já amou vai ficar eterno, ninguém vai tirar de mim. Você não pode mudar o fato de que vai acabar um dia, não tem como. Mas você pode mudar o modo como se relaciona com esse fato. E porque o ser humano teme tanto a morte, mesmo sabendo que ela faz parte da vida, o que vocês acham? Hein? O que vocês acham? Você não pode mudar o fato de que vai acabar o dia, mas você pode mudar o fato, o modo como se relaciona com esse fato. Então, por que será que a gente teme tanto a morte, hein? O medo da morte é porque a gente é o medo do desconhecido. É talvez porque nós intuímos que como espíritos do outro lado da vida, a gente vai se defrontar com quem? Com quem? Conosco. Com o que realmente nós somos. Sem a veste do corpo, sem os escudos da aparência, a morte é o nosso encontro com o nosso íntimo. Certo? Então, quando a gente encontrar o nosso íntimo, é quando a gente dá de cara com tudo aquilo que realmente nós somos. Semana passada eu fiz uma live lá, ó. Ninguém consegue fugir de si mesmo. E às vezes aqui nesse plano você até consegue, mas no plano espiritual jamais, jamais. Então isso às vezes, ao contrário do que muita gente pensa, o luto ele não acontece apenas, né, como eu disse assim, nesse cotidiano. Então você vai se encontrar com aquilo que você realmente é no plano espiritual. Eu já falei sobre isso, que a gente o pessoal tá brincando que é o medo do umbral, né? Também, né? Também. Quem tem conhecimento espírita sabe, né? Há outros lutos, gente, que são muito maiores, que ocorrem, por exemplo, a perda psicológica de alguém. Então, e tudo isso tá ligado a quem? Ao nosso apego. Ao nosso apego. Então, nosso apego, as causas do apego é o quê? Sentimento de posse, a nossa fragilidade, a nossa dependência, a nossa insegurança, o nosso materialismo, a nossa descrença da vida espiritual, o nosso orgulho. Esse é o que liga ao nosso apego. E principalmente o nosso egoísmo. Kardec ele já diz assim que é do egoísmo que deriva todo o mal. Nele está a verdadeira chaga da sociedade. Por quê? Porque ele neutraliza todas as outras qualidades. É incompatível com a justiça, com o amor, com a caridade. Então, quando eu ainda vou fazer uma live aqui só para falar sobre apego e desapego, né? A gente precisa ter, aprender a desapegar, né? Desapegar do quê? O apego é o orgulho, melhor dizendo, desculpa, o orgulho, o egoísmo é a razão de nossas infelicidades, é a chave também para a nossa libertação. Talvez o grande ensinamento da vida que vamos aprendendo a duras penas é a gente desapegar das coisas, das circunstâncias e, sobretudo, das pessoas. Certo? Sobretudo das pessoas. A gente vai aprendendo a duras penas. A gente vai nos apegar das coisas, circunstâncias e pessoas. Eu retorno a falar sobre desapego, né? Mas a gente... Porque o que acontece, gente? Desapegar não é amar menos ou diminuir a importância daquele objeto.
mas é compreender e aceitar o fenômeno essencial do universo, que é o quê? Da nossa transitoriedade. Compreender o que é real e o que é essencial em nossas vidas. Então, o que é real em suas vidas? E o que é essencial? Essencial é aquilo que a gente precisa. Você fala assim, olha, o que é transitório? Será que meus filhos são transitórios, são reais? Meus filhos são transitórios, mas o amor que eu sinto por meus filhos, isso é real. Então essa compreensão do que é real, do que é essencial em nossa vida, a gente precisa aprender. Não se ligar ao que é transitório. O que é real é sempre, ela está construída com base no amor. Porque o universo, a vida, a sociedade, as pessoas, incluindo nós mesmos, estamos em contínua transformação. E eu não me esqueço uma frase do meu professor no curso de psicanálise que ele diz assim, ó: não há transformação sem decepção. Não há transformação sem decepção. E os lutos, as perdas que a gente vai passando pela vida são as nossas decepções. Porque a gente cria tanta expectativa em torno de alguém ou de algo que quando aquilo some, aquilo se esvazia, a gente fica vazio. Então, a melhor forma de compreender tudo isso é tentando entender o porquê e para quê. Para que veio aquilo ali? Alguém colocou aqui anteriormente, eu não consegui acompanhar porque foi muito rápido. Eu não consigo mesmo, viu, gente? Vocês me perdoem, são muitos comentários, às vezes a gente não dá conta também, né? Alguém perguntou assim que está com câncer. Então, a nossa compreensão ligada à nossa paciência, à nossa tolerância, é compreender para que veio aquilo lá. Quando eu coloco o para quê ele vai muito além do porquê. Para que veio isso? Para que veio essa doença? Por que veio essa morte tão repentinamente na minha família? Por que eu perdi meus pais tão cedo? Por que eu perdi minha mãe e meu pai tão cedo? Então, para quê? Tenha em mente isso. Sempre coloque, para que está acontecendo isso? O segredo de mantermos assim no perene fluxo da vida é a gente sintonizando as nossas emoções no presente, sempre, gente, no presente, trabalhando com a renúncia dos principais apegos da vida, como eu disse anteriormente, o tempo, as coisas materiais e as pessoas. Então, quando eu começo a me desapegar de tempo, de coisas materiais e de pessoas, eu começo realmente a colocar em prática tudo aquilo que Jesus conduziu para nós. É o amor em ação. É o amor em movimento. E a doutrina espírita, ela nos esclarece tudo isso e reafirma a realidade da sobrevivência o quê? Do espírito após a morte e a continuidade da vida em outras dimensões do universo. Olha a beleza disso. A sobrevivência do espírito após a morte e a continuidade da vida em outras existências. Em outras dimensões, desculpa. Entende o que é isso? E dentro da dimensão disso, gente, quando a gente tem isso tão correto, ela vai nos consolar os nossos corações sofridos no luto pelas grandes perdas que a gente teve, pela visita da morte, ou seja, pelo abandono das almas queridas. Então a gente começa a ter um consolo na doutrina espírita. E eu falando da Elizabeth Klimber-Moss, ela observou que a maioria das pessoas, só para ir fechando aqui com vocês, elas trazem pendências de assuntos não resolvidos e traumas que eclodem no momento da morte. Muitos se lembram de viver quando estão prestes a morrer. Anotem aí. Muitos se lembram de viver quando estão prestes a morrer. Então, é hoje. Hoje. Não tem como. É hoje. Viva o hoje intensamente. Quando a pessoa para de lutar contra o destino, perde seu conflito interno e conquista o quê? Paz de espírito. O resultado é a ausência do medo da vida, primeiro medo da vida,
essa pessoa vai ter coragem de viver e, consequentemente, de morrer. Ela vai conhecer de fato o amor, que é a força que nos move, e o caminho da felicidade. Então ela conhecerá a plena realização da vida. É isso. Arlete, ó, é Sobre a Morte e o Morrer. É da Elizabeth Kubler-Ross. Sobre a morte e o morrer. Então, eu vou repetir só para você. Quando a gente para de lutar contra o destino, a gente começa realmente a encontrar a plenitude. A gente vai começar a ter a certeza da nossa plena realização. Que o que nos move, gente, é sempre o amor. É sempre o amor. É o que nos move. Esse, se você construir de forma tão solidificada em você, você carrega pela eternidade. Você carrega pela eternidade e por todas as existências que você terá. Esse ninguém vai tirar de você. Então, se permita perder o medo da vida primeiramente, para depois sim lidar com a morte. Perda primeiro o medo de viver. Viva intensamente. Viva tudo aquilo que você realmente precisa viver de fato. Pessoal, vou fechando aqui com vocês. Quero agradecer imensamente por estar aqui do meu lado, né, nessa live. E eu queria fechar a minha live de hoje com um poema que eu já fiz aqui. Eu já li uma vez aqui, mas ele me toca muito. Porque a Cora Coralina, ela traz de uma maneira tão simples o que é essa plenitude de viver. Então, eu fecho assim, olha. Não sei. Eu não sei se a vida é curta ou longa demais. Mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Mas que elas, e eu vou repetir só o finalzinho, e que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. É isso, meus amigos. Enquanto durar, ela precisa ser intensa. Porque você é a maior criação da divindade. Está tudo aí com você. Basta você querer. Meus amigos, uma ótima semana para vocês. À medida do possível, como eu disse, eu vou tentar responder alguns que fizeram questionamentos. Não consigo acompanhar todos. Fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Obrigado, Dina, por eu estar colocando aí alguma mensagem de Joana de Anjos. Joana de Anjos sempre tão fantástica nos orientando, né? Muito obrigado. E quem quiser assistir as minhas lives, gente, elas estão disponíveis lá no canal do YouTube da Associação Espírita Mensageiro de Luz. É só entrar lá. Ficam lá, todas as lives ficam disponíveis lá, sempre com algum assunto ligado à psicanálise e, sobretudo, ligado à doutrina espírita, caminhando junto. Oi, Fabi, tudo bem, Fabi? Chegando no finalzinho aqui com a gente, mas muito bom ter aqui conosco. O Márcio acabou de colocar aí, o link da Associação Espírita Mensageiros de Luz, certo? É só procurar lá, tem um link aqui, Associação no canal no YouTube, é só entrar lá, clicar, né? E quando tiver um tempinho, vai assistindo as nossas lives, vamos crescendo juntos, porque isso é o nosso grande aprendizado, crescermos juntos, sermos seres aprendentes. Muito, muito obrigado e uma excelente semana. Paz e bem para todos vocês e para todos aqueles que em algum momento, de alguma maneira, não estão aqui conosco, mas que precisam de muito também. Paz e bem para todos. Fiquem com Deus.